A cura da sogra de Pedro. Este é o quarto milagre de Jesus que foi registrado nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. E é um testemunho da autoridade do Senhor Jesus como Filho de Deus. Durante o seu ministério terreno, Jesus curou doentes, controlou as forças da natureza, expulsou demônios e ressuscitou os mortos. Jesus curou a sogra de Pedro quando esteve na cidade de Cafarnaum. Essa cidade ficava na região da Galileia, um local onde ocorreu parte importante do ministério terreno de Jesus. Inclusive, a maioria dos discípulos de Jesus era natural da região da Galileia. Então o Senhor Jesus se identificava muito com a Galileia, sobretudo com a cidade de Cafarnaum. Basicamente, os 3 registros bíblicos da cura da sogra de Pedro trazem o mesmo nível de informações. Todos eles omitem o nome da mulher e enfatizam o seu estado de saúde. Mateus é quem traz o relato mais resumido. Ele diz apenas que Jesus chegou à casa do apóstolo Pedro e viu a sogra dele, acamada e ardendo em febre. Já em Marcos e Lucas, informam que Jesus foi à casa de Pedro após sair da sinagoga. Obviamente, se tratava da sinagoga da própria cidade de Cafarnaum. Em Lucas, ainda acrescenta que a febre da sogra de Pedro era muito alta. Isso talvez reflita o seu interesse particular pela medicina, pois de todos os escritores bíblicos, ele é o que mais traz detalhes neste sentido. Como a febre é um sintoma sempre associado a algum quadro clínico, muitos comentaristas afirmam que é impossível saber com exatidão o tipo de enfermidade que perturbava a sogra de Pedro. Bem, o fato de a sogra de Pedro ter ficado acamada em sua casa provavelmente deve servir como indicativo de que ela morava com sua filha e genro. Além disso, com base no relato de Marcos, parece que André também morava no mesmo lugar. Marcos ainda informa que naquela ocasião Jesus estava acompanhado de Tiago e João. Não sabemos o motivo específico da visita de Jesus à casa de Pedro. Pode ser que ele tenha sido convidado para um jantar, ou tenha ido visitar especificamente a mulher enferma, ou mesmo que tenha ido simplesmente visitar socialmente seus amigos queridos. Seja como for, o fato é que, chegando naquela casa, Jesus foi informado que a sogra de Pedro estava doente. Bem, então vamos à leitura dos Evangelhos. Mateus 8, verso 14 ao 15. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Marcos 1, 29 ao 31. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Lucas 4, 38 ao 39. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Então, Jesus se aproximou da mulher acamada
inclinou-se em sua direção e a tomou pela mão. Aquele toque foi verdadeiramente poderoso. Jesus tocou aquela mulher e a febre a deixou. Se essa febre era uma reação do corpo a uma perturbação ainda mais grave, não importa. Seja lá o que tivesse acometido aquela mulher a ponto de deixá-la desfalecida numa cama, havia sido repreendido por Jesus. É interessante notar que no texto não fala de uma melhora gradual no quadro clínico dessa mulher. Ela não começou a se sentir melhor aos poucos e foi melhorando. Ela foi imediatamente curada. Instantaneamente, a temperatura de seu corpo ficou normal e ela já se levantou com vigor para servir a todos como a anfitriã da casa. Nesse dia, Jesus não curou apenas a sogra de Pedro. Vamos ver mais em Marcos 1, versos 32 ao 34. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Então aqui, Jesus, ao expulsar os demônios, não deixavam que esses demônios que estavam nessas pessoas falassem, porque os demônios sabiam quem Jesus era. E ainda não era o momento de todos saberem que Jesus era o Messias, o ungido de Deus. Aprendemos aqui que os crentes também ficam doentes. Pedro e seu irmão André eram 2 dos apóstolos de Jesus. Mesmo assim, a enfermidade entrou em sua casa. Há muitos exemplos bíblicos de pessoas piedosas e tementes a Deus que foram afligidas por doenças, dentre as quais podemos citar o profeta Eliseu, Dorcas, o apóstolo Paulo, Epafrodito, Timóteo e outros. 2 Reis 13:14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Filipenses 2, 25 ao 27. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Gálatas 4, 13 ao 14. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Assim como é verdade que para Deus não há doença que resista, também é verdade que na providência divina, muitas vezes Deus não concede a bênção de cura aos seus filhos. 2 Timóteo 4:20. Erasto,
permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Embora não compreendamos os desígnios secretos do Senhor, somos confortados em saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos descansar seguros de que nada pode ser capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Contudo, a cura da sogra de Pedro e tantos outros milagres realizados por Jesus nos ensinam que, de fato, Ele é aquele em quem se cumpre as Escrituras. Ele é aquele que verdadeiramente tomou sobre si nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus 8:17. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Isaías 53:4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido. Crendo assim que Jesus levou sobre si nossas doenças e enfermidades, podemos, pela fé, clamar ao Pai Todo-Poderoso que está no céu, clamar a Ele e pedir em nome de Jesus a cura. É isso que nós podemos fazer, meus irmãos. Amém.